Gênesis no lar, Evangelho no coração. Dia 22 de julho do ano de 2020. Rogamos ao Senhor da vida que nos envolva nesta manhã, para que possamos recolher a mensagem, mas as vibrações, o envolvimento, o carinho dos benfeitores que reservam, por certo, um presente, algo de especial, que venha nos auxiliar nesse momento tão especial da nossa trajetória. O tema de hoje: abrandar os sofrimentos. Capítulo 27, pedi e obtereis. Vamos relembrar Jesus quando afiança que os pedidos seriam atendidos e que era importante que aprendêssemos a orar ao Pai em silêncio pelo coração. Então nós vamos abrir o episódio que marca o número 16 desse capítulo, pedir preces inteligíveis, para trazermos Paulo de Tarso quando diz assim: se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Paulo, 1 aos Coríntios 14, versos de 11 a 17. Pois bem, no item 17, Kardec explica que a prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, porquanto o que se não compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces, pois que feitas numa língua que elas não entendem, não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia. E desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmos por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes e em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo, é rebaixá-lo. Pois bem, então agora
dito, exposto a importância da oração, que seja compreendida, que brota do coração para atingir coração, numa linguagem simples, que esclareça, que console, ela se faz eficiente e, naturalmente, um manancial para alimentar e para trazer forças, de sorte que nós ampliemos a esperança e a fé no amparo divino e nas forças interiores. Na sequência, Kardec propõe o tópico sobre a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. No item 18, ele diz assim: os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas. Porque, verificando que há quem neles pense, menos desconfortados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Da mesma sorte que a prece prodigaliza um momento especial na intimidade daqueles que oram, beneficiam ao semelhante. E aqui Allan Kardec fala sobre a importância de orar por espíritos, pelos chamados mortos, pelos entes que se foram, mas também por todos que passam por sofrimentos. Pois bem, e agora chegamos na culminância que foi definida. A meta do estudo: abrandar sofrimentos. O item 19. Pessoas há que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Sem discutir o valor desta crença, admitamos por instantes a realidade das penas eternas e irremissíveis e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr termo. Perguntamos: se nessa hipótese será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos réprobos? Tais preces, por mais impotentes que fossem para os libertar, não lhes seriam uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos? Na terra, quando um homem é condenado às galés perpétuas, quando mesmo não haja a mínima esperança de obter-se para ele perdão, será defeso a uma pessoa caridosa ir carregar-lhe os grilhões para aliviá-lo do peso deste? Em sendo alguém atacado de mal incurável, dever-se-á, por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-lo sem lhes proporcionar qualquer alívio?
lembrai-vos de que, entre os réprobos, pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, e dizeis-se: porque segundo credes, não há possibilidade de ser perdoado esse ente, lhe recusareis um copo d'água para mitigar-lhe a sede? Um bálsamo que lhe seque as chagas? Não faríeis por ele o que faríeis por um galé? Não lhe daríeis uma prova de amor, uma consolação? Não. Isso cristão não seria. Uma crença que petrifica o coração não se pode conformar com a existência de um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Ora, negar, neste caso, a eficácia da prece, fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos, fora negar a força que aurimos da existência ou da assistência moral do que nos querem bem. O Evangelho no lar sempre nos promove surpresas. Nos reunimos para o encontro conosco mesmo, com Deus, com as forças da alma, com o divino. Naturalmente, em busca de forças, consolação, entendimento, conselhos. Entendimento quanto aos desafios, para desenvolver equações que nos favoreçam em tomadas de decisões diante do inevitável, evoluir. Gênese no Lar, esse projeto da Casa de Kardec, tem como pilar a vida futura, porque é o que Jesus propõe, baseada no progresso moral e intelectual, que nos coloca em condições de conhecer a si mesmo. Mas, ao mesmo tempo, somos chamados para observar o que está à nossa volta. Pessoas, humanidade, a natureza prodigalizando sinais, oportunidades, ensinamentos que favorecem o crescimento individual. Portanto, não é possível evoluir deslocado ou desconectado. Aliás, o Evangelho é compartilhamento, é interação, associação, interdependência. Precisamos uns dos outros. Podemos estar passando por provas, dificuldades, dores, decepções, desilusões, doenças, desencarnações, no menu das nossas opções atuais. E podemos nos sentir bem-aventurados por estar aqui bebendo nesse manancial que tem nos ajudado tanto. Vamos completar 100 encontros, reuniões que beneficiaram não só a nós, como outros que aqui compartilharam estes momentos, encarnados e desencarnados. Um amigo espiritual me disse:
Vocês não têm ideia de qual número, de quantos corações já beberam destas fontes de luz que Jesus ofereceu nessa dinâmica de, a princípio, singelos encontros, sem muitas pretensões. Vocês estão reunindo como os cristãos lá nos primeiros tempos. E naquela época, por exemplo, das perseguições em Roma, tinham que fazer escondidos, com riscos de perder a própria vida. Aqui hoje não. Nós estamos tendo a oportunidade de escolher entre luz e a sombra. A luz que mostra que precisamos da sombra. E que a partir do instante em que ela se tornou sombra, significa que temos um trabalho a fazer. Porque antes não era sombra. Era a nossa realidade, que julgávamos ser permanente. Agora, em que uma porta se abriu e estamos vendo uma luz extraordinária desse novo dia, que nos convida para peregrinar por essas novas terras, alguma coisa nos faz olhar para trás, a definir que não podemos ainda caminhar por um território que vai trazer felicidade plena. É necessário o mérito. Para isso, o esforço, o trabalho. No que ficou. É o que a gente costuma dizer, conectados com o passado. Muitos vaidosos querem saber o que fizeram no passado. Se encantam com informações, ficam exigindo dos médiuns que tragam detalhamentos. Pobres coitados. Porque, na verdade, a tendência em que se vasculha, nos deparemos com situações não muito agradáveis. E por isso a providência divina trouxe o véu do esquecimento. É verdade que o Espiritismo abre esses véus como um vento sutil que, vez por outra, nos mostra alguma coisa. Seja para nos estimular, por exemplo, uma vivência pródica com alguém que hoje está lutando para fazer com que aquela experiência do passado retorne. Mas para isso é necessário que você honre o seu pai ou a sua mãe, seu filho, a sua esposa, que podem ser estes que antes foram os amigos lá de trás. Mas hoje, por egoísmo, você não quer dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas de vez em quando o passado nos mostra complicações. E o Senhor da vida não trabalha no sentido de alimentar culpa, dor. Para quê? O que vai acrescentar? É bobagem. Devemos focar a luz, porque Deus não castiga ninguém. Somos nós que nos autoflagelamos quando exageramos na superestimação do processo de vitimização. É muito bom ser vítima, porque é muito mais fácil, por exemplo, aquele que está politizado transferir o seu problema de saúde para o presidente. Aquele que está sem dinheiro afirmar que o problema é do patrão, que tudo é crise, que as questões, a responsabilidade é do cônjuge, é do filho, é do vizinho. Nós temos uma pequena faixa de bondade
predisposição para avaliar que tudo que nos visita é porque somos nós que temos que resolver. Pena que o outro possa estar sendo instrumento de desrespeito, de invigilância, de vulgaridade. Isso não nos compete. Aliás, avaliar a vulgaridade do outro pode ser uma grande presunção, porque, de repente, o superficial é o suficiente para o outro. Se não é mais para você, eu me recordo de Chico Xavier quando, de certa feita, disse para o Arnaldo: eu não vim no mundo para tirar a ilusão das pessoas. Eu não tenho esse direito. Isso é muito especial. Por que você está falando isso, uma vez que o tema é sobre a oração? Porque nós estamos convidando a todos, estamos assumindo uma responsabilidade conosco mesmo, de valorizar mais a oração. A oração que liberta, a oração que abranda sofrimentos, a oração que luariza, que suaviza, que encanta, a oração que preenche, que remedia, a oração da paciência, da benevolência, a oração do perdão, a oração da prática do bem em todos os sentidos. E essa oração, ela tem a ver com a sua maneira de reagir e de agir diante da vida. Vou dar um exemplo, não para suscitar vaidades, porque nunca estamos sós. Mas eu trago uma experiência pessoal. Quantos nos procuram e pedem: Carlos Alberto, você pode pôr o meu nome no livro? Lá na FEAC, nas reuniões, olha, eu sou médium, eu estou num grupo espírita, eu tenho pessoas amigas, mas eu sinto que eu preciso de um pouco mais. Quando termina a ligação, costuma uma pessoa dizer: engraçado, só de ter conversado com você eu já me senti melhor. Na verdade, nós nos tornamos apenas um companheiro que está ouvindo uma declamação, uma declaração. Somos nós que estamos, muitas vezes, apenas naquela condição de um companheiro, um amigo solidário, e que só a pessoa movimentar no sentido de buscar o auxílio, ela já volta, depois da ligação, para dentro dela mesma, em paz, a definir que ali a oração já teve resposta. E quando nós pegamos o nome da pessoa, levamos para a reunião, estamos nos beneficiando, porque estamos tendo, entre aspas, o trabalho, estamos nos esforçando para recordar da pessoa. E quando colocamos o nome ali, não é, sob o ponto de vista mental, porque não adianta escrever no livro se... Eu vejo muito isso. Pessoas levam 3 milhões de nomes e estão escrevendo o nome das pessoas, olhando para o lado e batendo papo. Não tem valor nenhum. Petitório destituído de qualquer eficiência. E, aliás, os espíritos não precisam de ler caderno. É fixação para quem está fazendo. E, aliás, uma reunião mediúnica não é lugar de petitórios descabidos. Não. É uma oportunidade que nós temos de criar um movimento que favoreça a irradiação da luz, a luz que beneficiará aquele que se esforça, que está trabalhando virtudes, dentre tantas, mas que ao mesmo tempo tem um poder, tem um valor, porque o pensamento, ele tem colorido, ele tem peso, ele tem qualidade, ele é energia eletromagnética.
Ele movimenta fluidos. Então, quem ora com o coração, com a alma, ele está purificando o seu próprio sistema imunológico, sob o ponto de vista espiritual. Ele está transmutando a energia. Então, quem ora, por certo, tem um sistema imunológico mais robustecido, mais eficiente. E costuma só do indivíduo conectar com este que ora, já se sentir bem. Por quê? Os pensamentos se intercambiam. E, naturalmente, há um processo de reverberação, ação e reação, sob o ponto de vista físico. Então, você entra numa cachoeira, você vai sair limpo. Não é verdade? A água vai te banhar. Você vai conectar não só o corpo, mas você abre a mente para intercambiar com aquelas expressões da natureza que são vigorosas. Então tem um movimento físico e tem um movimento psicológico. E, naturalmente, você pode, inclusive, intercambiar com seus corpos, com princípios, com psiquismos da natureza, que como que são incorporados na sua estrutura psicossomática. Agora, não adianta você ir só para a cachoeira e achar que já é suficiente. Podemos estar sendo místicos. Agora eu vou meditar no Tibete. Chega no Tibete, ele está com a mesma agitação interior, como se ele estivesse lá na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Não estou associando nada com nada, se você pensou assim. Eu estou só me recordando dos meus amigos que moram em Brasília. Ok? Porque se você associou com uma outra coisa, sujidade mental sua e não minha. A definir que você e eu enxergamos a mensagem que chega de acordo com o nosso estado mental. Amigos, a oração pelos sofredores é extraordinária. Não tenham noção de como a sua mãe pode ficar feliz por você orar por ela. Mas não é orar dizendo, mamãe, a senhora faz falta. Porque isso não é oração. Isso é egoísmo. Pode ter característica de uma fragilidade filial ou de uma saudade romanceada pelos bons sentimentos, que é válido. Eu não estou desconsiderando. Eu não posso ser leviano, cruel. Não. Eu só estou convidando o grupo para pensar e para sentir nesse momento em que estamos aqui para orar. O mundo passa por muitas lutas, provas. Quantas pessoas desencarnando e sem amparo, porque não se ampararam durante a encarnação? Significa que elas estarão condenadas a sofrimentos? Não. Significa que nós temos competência, como alguns místicos espíritas, inclusive, com práticas extremamente estranhas, para não dizer esdrúxulas, em atividades mediúnicas, como se fossem socorristas do primeiro escalão da ordem divina? Cuidado, você pode estar entrando numa canoa furada, acreditando em falsos profetas, para não dizer que tenhamos nos tornado. É diferente quando a prece suplica ao Senhor as bênçãos para o atendimento nas regiões mais difíceis da subcrosta planetária. Sabe aquele irmão, aquele conhecido, que de vez em quando você se lembra e fala assim, meu Deus, aonde ele deve estar? Quantas coisas ruins, complicadas ele fez na vida. Será que ele está em paz? Geralmente, quando nos recordamos em dúvida,
é porque a providência divina sugere que você ore por ele. Porque pode ser que a sua oração tenha mais poder do que uma oração de alguém que não o conheça. A sua oração pode ser um veículo para que ele se recorde de alguma coisa de importante e abra o campo para ser socorrido. A oração é poderosa. Graças a Deus estamos aqui para orar pela nossa saúde, pela nossa proteção. Porque em outros tempos a oração era um sinal da cruz quando passa por um templo. Uma celebração de um casamento, aí se lembra que existe o Pai Nosso. Um batizado no domingo, eu entro na casa de Deus e me purifico. Para depois que terminar a celebração, volto na mesma condição que entrei. Pode ser que a minha oração no templo espírita é para que eu consiga emprego, dinheiro. Pode ser que a minha oração é que as pessoas sejam perfeitas e que eu não tenha problema, adversários, adversidades. Eu pergunto para você, é justo? Alguém vai dizer, é um direito inalienável. Pois bem, com Allan Kardec e com Jesus na nossa porta, aquele que veio ao mundo, nos ensinou a orar dizendo, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome nas minhas ações. Venha a nós, Senhor, o teu reino de justiça, de amor, de bondade, mas seja feita a vossa vontade. Será que a nossa oração é seja feita a vossa vontade, Senhor? Ou a minha? Ou a vontade de quem está do meu lado? O assunto é amplo. Ele abre infinitas possibilidades. Mas nós gostaríamos de sintetizar dizendo, a oração é a força transcendente que abranda sofrimentos. E para um bom entendedor, um pingo é letra. Orar é conversar com Deus. É pedir, é agradecer, é louvar. Mas pode ser que as tradições do Oriente Antigo expliquem melhor sobre as nossas necessidades daqui para frente. Amplie a oração meditando. Porque se orar é falar com Deus, meditar é ouvir a voz de Deus, dizendo o que devemos fazer. Orar pelo semelhante envolve intercessão. E a intercessão sempre tem o seu valor. Porque cobre multidão de pecados. Não tira, não negocia. Cobre. Cobre com amor, como a mãe que cobre o filho. E o filho nem sabe porque ele está dormindo. A mãe que cuida da febre, passa uma noite em claro junto ao leito. E o filho, delirando, nem sabe que a mãe está do lado. A oração da mãe que dá a vida pelo filho durante o dia. Limpa a casa, busca o recurso, faz o alimento, passa a roupa e passa com amor, não reclamando. É uma oração que o filho desconhece. Mas eu posso encerrar dizendo, a personalidade do filho pode não reconhecer, mas a alma do filho está sendo impregnada. E um dia, com lágrimas nos olhos, esse filho vai dizer, Ave seja minha mãe. Ave seja o Cristo, porque o Cristo falou por ela.
Aí o filho, que estará sozinho, porque a mãe não estará junto, porque a mãe habitará um outro espaço dimensional, sem deixar de ter vínculos. Esse filho sozinho vai olhar para o mundo, não vai encontrar, a não ser oportunidades para fazer o que a mãe fez. Orar pela vida, orar para ter forças e superar os seus próprios limites. A oração pode muito. Gênese no lar. Nessa manhã que desponta a nos convidar para sairmos de nós mesmos após o alimento que nos foi oferecido pelo Senhor da vida. Que possamos nos sensibilizar com a dor que campeia no mundo e trabalhar para diminuir, dentro do que for possível, um telefonema, uma mensagem, uma visita, uma doação, um envolvimento fraterno, evitar um comentário desairoso, agressivo, respirar, beber a água da paz antes de pronunciar uma frase que possa tirar esperança, matar oportunidades. Que possamos buscar na oração a inspiração, o convívio com os bons espíritos, que em prece nos sustentam e nós não nos damos conta disso. Eles estão aqui agora. Eles estão dividindo conosco esse momento de oração. Por isso, vamos recordar do nosso benfeitor Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que tinha um jeito próprio e especial de orar, como nos contava Arnaldo Rocha. Impressionante as preces de Chico, como ele se envolvia, se emocionava, porque eram preces do coração, sinceras, amigas, reverentes, intercambiando com as faixas superiores e ao mesmo tempo oferecendo bênçãos para os que se encontram na retaguarda, em faixas de sofrimento. Emmanuel fez uma oração que é uma das nossas preferências, intitulada Oração Nossa, que está inserida no livro Luz da Oração, quando Emmanuel disse assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor,
fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Ave Cristo, desejamos um bom dia para todos. Sigamos em frente, com os olhos e os corações voltados para o alto, com Jesus e por Jesus, sempre.